Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, quinta-feira, 8 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, abrir os olhos, começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamando, bradando o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos juntos? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte, faça esse teste todos os dias, assim que abrir os olhos, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou e ardor no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. Lendo a Bíblia, também temos o complemento com o alimento diário. Alimento diário que vem muitas pepitas tiradas da Bíblia, dos versículos que Deus tem nos mostrado todos os dias. Aí sim, nós podemos desfrutar junto as porções bíblicas. Alimento diário chegou novinho, tá bem desfrutantinho. A série é Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo, Senhor Jesus, com o título Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Não tem como concluir a obra de Deus se eu e vocês que já cremos não seguirmos ao Espírito. E hoje, quinta-feira, graças ao Senhor, o título da semana é Introdução de Gálatas. Amém? Aí hoje é quinta-feira. Temos Atos 11, 1, 3, 19, 26, depois 13, 1 e 3. Lê com oração, também já lemos que Atos 15, 8 e 9, que diz o seguinte: Ora, Deus que conhece os corações, não adianta nós questionar, Deus conhece os corações de todos nós. Ele lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinções alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado um coração que pode sim crer na sua palavra, Senhor Jesus. E o título de hoje é: Quem crê no Evangelho recebe o perdão dos pecados. Já disse tudo. Quem crê no Evangelho recebe perdão dos pecados. Parágrafo 1, são 9 parágrafos, mas um ele diz assim: após a conversão dos gentios, na casa de Cornélio, você já sabe, né? Ele escreveu ali em Cornélio, até Cornélio, em sua carta, também creu no Senhor. Podemos ver o início da influência dos judaizantes na igreja. Ao retornar a Jerusalém, Pedro teve de explicar tudo o que aconteceu com ele, como Deus o enviara, como o Espírito Santo foram derramados sobre os gentios que creram no Senhor e foram o quê? Acolhidos para dentro do mesmo corpo. Pronto, que já disse tudo. Naquele momento ali, todos foram, quem creu no Senhor, foram acolhidos para o mesmo, está lá em Atos, mesmo corpo. Logo após esse episódio, houve uma grande dispersão dos discípulos que estavam em Jerusalém, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Vocês já sabem a história de Estevão. Eles se espalharam até Chipre, Fenícia e Antioquia, não anunciando a ninguém mais a palavra, exceto aos judeus. Alguns não sabiam que não se devia pregar o evangelho a não judeus, tá vendo? Mas graças ao Senhor, o Senhor sabe o que faz. Por isso, evangelizaram a gregos que aceitaram o Senhor. Daí surgiu a primeira igreja de gentios em Antioquia, lá em Atos 20, 21. Assim, tendo sido levantado uma igreja entre os gentios, a igreja em Jerusalém enviou quem? Barnabé, para verificar que eles eram realmente a respeito do qual se relatava. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza, a palavrinha firmeza de coração, permaneceram no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente
se uniu ao Senhor. Então, amados irmãos, amadas mães, o que nós devemos fazer? Deixar o Senhor trabalhar para que possamos falar esta palavra e as pessoas se unirem ao Senhor. Crer no Senhor. Eu vou ler só uma frase que tem aqui, que eu quero ir já para a imersão. Lê só uma frase que tem aqui. Diz assim, no parágrafo 6, diz assim: o governo do Espírito Santo, sua autoridade sobre a igreja, veja bem, é exercido mediante a palavra dos apóstolos. Isso nos deve ficar bem esclarecido, amados. Além disso, precisamos perceber que na igreja não há diferença entre judeus e gentios. Pronto. Quem quiser fazer a diferença, faz. A Deus disse que não tem diferença entre judeus e gentios. Todos estamos numa nova etapa e nessa nova fase. Deus concedeu o Espírito Santo a todos nós. Nosso coração é purificado porque cremos em Jesus e recebemos o perdão dos pecados. Isso ocorre pela fé em Jesus e não pela circuncisão ou pela lei de Moisés. Já disse tudo. Então, quando eu e vocês cremos, pronto, nós temos remissão de pecados. Vou dizer só esse último ponto aqui, que ele diz assim, quando nos diz, olha, muitos criticam, né, a palavra profética, mas aqui no parágrafo 9 ele diz assim, quando nos distanciamos, aparentemente sabemos de tudo o que se fala, mas não sabemos realmente e podemos distorcer algumas coisas. Pronto, que já disse tudo. Muitos se afastaram, né, e não aceitam mais a palavra profética, então começa a distorcer. Quando for falar para outra pessoa, começa a distorcer a palavra. Sabemos que Deus não aceita. Nós temos que falar o que Deus está ordenando, que é a sua palavra profética. Amém? Louva-se a Deus. E sobre essa leitura, eu escrevi o seguinte: amados, nós precisamos estar claros o que o Senhor está falando hoje, para não distanciarmos e não distorcermos algumas coisas. Aí na frente eu coloquei, por isso, vamos seguir de perto o falar profético, cooperando com o Senhor. Louva-se a Deus, que o Senhor tenha falado aos vossos corações. Eu vou só, a imersão está muito rica, eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo da imersão, para os irmãos se encorajar, aliás, e também ler e desfrutar. Ele diz o seguinte hoje: o que nos estimula é a palavra, claro, graças a Deus, a exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e os entranhados afetos e misericórdia. A palavra que temos recebido, juntamente com a imersão e o grito de guerra, precisa produzir, está dizendo tudo, e não apenas bom comportamento. Deve tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para que ele opere e traga o Senhor de volta. Então, amados irmãos, amadas irmãs que estão me ouvindo, precisamos permitir que essa palavra profética nos preencha todas as nossas brechas. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos valorizar mais o que o Senhor tem falado. Amém? Passe uns para os outros que ganhar. Alguém está precisando de uma frase, um versículo, para sair do cativo de Satanás. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!